apresentei o currículo, os predicados. Na segunda sabatina, a necessidade e a relevância da diversidade e da pluralidade nesse processo do quinto constitucional e da inclusão. Nessa terceira sabatina, eu apresento as proposições para o exercício do cargo de desembargador pelo quinto constitucional no Tribunal de Justiça, a saber, ser a ponte entre a advocacia e o tribunal. Essa é a função do desembargador que entra pelo quinto. Oxigenar também, não levar mais do mesmo, né? Servir mais do mesmo ao jurisdicionado. Então, qual a diferença que esse desembargador pode apresentar? Celeridade no julgamento, forçar uma conciliação entre as partes, chamar as partes ao juízo, tanto de primeiro grau, incentivando os juízes a ter proatividade para a conciliação das partes. De que forma? Copiando, replicando o modelo aplicado na justiça trabalhista hoje em dia. Por quê? Melhor do que uma folha de papel condenatória é a conciliação entre as partes, onde, por meio da autocomposição, as partes acordam e chegam a bom termo. E leva à efetividade dessa decisão tomada pelas próprias partes, seja em segundo grau de jurisdição ou em primeiro grau. Outra necessidade que eu vejo na prática diária é o acesso e o manejo com relação à jovem advocacia. Incluir a jovem advocacia e lecionar esse jovem advogado a ter a cultura da conciliação, a cultura da autocomposição, por meio de treinamentos, porque a cultura litigiosa já não tem mais. Por mais que criemos 10 cargos novos de desembargadores, não há viabilidade técnica para sentenciar em tempo hábil e cumprimento das decisões, efetividade da tutela jurisdicional também. Não adianta ter uma folha de papel e não ter o que executar. Então, com um acordo entre as partes, 99,9% dos acordos são cumpridos. Outra questão também é o advogado dativo. A promoção desse advogado, é necessário o pagamento continue em dia, como já é, pelo meio do novo sistema da JG, e esse olhar humanizado com o direito das minorias, em atenção a esse advogado que está na ponta da linha, vulnerável, presta serviço de assistência, que preenche a lacuna da Defensoria Pública, que não tem servidores suficientes no Estado. Agradeço o candidato pela sua apresentação. Agora, 12 minutos. Caso a Câmara, que eventualmente Vossa Excelência venha integrar, possua entendimento no sentido de fixar honorários de sucumbência por equidade em causas de alto valor, ao argumento de inexistência de trânsito em julgado do tema 1076 do STJ, uma vez que aguarda análise de repercussão geral no STF do tema 1255, qual será a sua posição e quais os fundamentos jurídicos de sua posição? Tá, a posição é a mesma, a pergunta é diversa da última sabatina, mas a posição seria o mínimo de 20%, independente do valor ser relevante. Ter um valor alto, seja para fins de contra a fazenda pública ou contra outro tipo de causa, mas o mínimo de 20%. É a valorização do serviço do advogado. Como eu disse, o advogado que ingressa na vaga de desembargador pelo quinto constitucional, ele é a ponte da advocacia com o tribunal. Então, ele tem que lembrar de onde ele saiu e valorizar a sua classe com o máximo possível, com a melhor remuneração possível. Disserte brevemente a respeito da função dada pelo legislador ao precedente judicial no sistema jurídico brasileiro. Quais suas principais funções e, em especial, quando devem ser obrigatoriamente seguidos e quando pode ocorrer julgamento de forma diversa? Ok, então o sistema de precedentes foi adotado pelo novo Código de Processo Civil. Esse novo regramento insere disciplina que eles devem ser respeitados. O tribunal fixou o precedente número tal, ele deve ser obedecido pelos juízes que estão nos diferentes graus de jurisdição abaixo dele. Por exemplo, o Supremo disciplinou o precedente
do aborto em caso de fetos anencéfalos. Então, todos os tribunais devem respeitar e acatar este precedente judicial. Precedente que equiparou crime de homofobia e transfobia ao racismo. Todos os demais tribunais devem acatar aquele precedente e respeitá-lo, sob pena da interposição dos recursos cabíveis, por meio do advogado, claro. Qual sua posição a respeito dos honorários recursais, os quais, não raras vezes, têm sido fixados em percentuais de apenas 1 a 3%? É um absurdo. E cabe ao desembargador que ingressa pelo 5º não se esquecer da sua classe e informar aos demais colegas acerca das vicissitudes que cercam essa profissão. Aqueles que estão ingressando, porque nem todos têm o escritório cheio de causas e causas milionárias. Tem aquele advogado que uma causa com honorário que seja majorado em R$1.000 já vai fazer toda a diferença para pagar o aluguel dele, a conta de luz, água. Então tem que ter esse olhar humanizado para o advogado. A gente não pode fazer comparação de ele está ganhando tanto em comparação de rendimentos. Não pode se equiparar. São funções diversas, embora não haja hierarquia entre advogado, juiz e Ministério Público. Qual o papel do Poder Judiciário enquanto legislador originário por omissão do Poder Legislativo? Uma vez provocado, o juiz ele deve dirimir aquele conflito, deve conceder a resposta. Então o judiciário ele não legisla, mas ele colmata a lacuna legislativa. Então, uma vez ele provocado sobre o ponto A, B ou C, ele tem que dizer a resposta, sim ou não. Conceda a tutela, indefira a tutela. Então, ele não tem papel legislador, mas em segundo plano, o povo acaba pensando que é uma legislação, mas é uma resolução de uma controvérsia posta em juízo. Cabe a todo julgador, uma vez provocado, conceder a resposta daquele conflito e daquela controvérsia. Não posso simplesmente, não há lei, não há precedente judicial, não há uma súmula vinculante, eu vou engavetar esse processo e esperar que saia algo a respeito. Jamais. Uma vez provocado, devo pôr termo àquele conflito. Candidato, já foram 4 perguntas. Seguimos nas perguntas ou declina do tempo? Declino do tempo. Muito obrigado. Certo, obrigado.